E galera, eu soltei e tá na hora de falar do meta do OCG. E bem, meus amigos, hoje eu tô aqui para poder comentar um pouquinho com vocês sobre o formato do OCG, porque hoje saiu o reporte da Road of the King, né, o reporte do formato atual. Não sei se você já tá ligado, mas teve uma banlist por lá um tempo atrás e que a proposta era mudar um pouco as coisas, mas a banlist sozinha não iria mudar as coisas na verdade, né? E se você não lembra, esse aqui foi o último formato do OCG, dá uma olhada para você se ligar, em que nós tínhamos basicamente já a coleção de All-In, né, de Alliance Insight, eu acho que esse é o nome da coleção, pode não ser esse nome, mas enfim, mas é All-In. E aí naquela coleção vieram cartas novas de Malice e também cartas novas de Ryzel. E aquele formato pós-banlist de dezembro que abriu meta para poder ter Blue Eyes, Orkush, Gemknight, esse tipo de deck, além do Malice se mantendo no competitivo e o Ryzel saindo fora, acabou mudando completamente, porque depois de All-In, com suportes novos de Malice por parte do próprio Malice e o Ignister e os suportes novos de Ryzel, fizeram com que o meta novamente ficasse polarizado entre Malice e Ryzel, sendo Ryzel talvez o principal deck ali do formato, certo? A última banlist chegou e não só ela. Até antes da banlist, se eu não me engano, veio uma nova coleção de Justice Hunters, mais uma Side Collection. Isso não é uma Main Collection, é uma Side Collection chamada Justice Hunters, onde 3 arquétipos foram inseridos no jogo. O primeiro dele, o Canine, que é um deck que eu já mostrei aqui pra vocês como funciona. O deck de Yuumi, onde eu já li com vocês a leva principal de decks, falando em foda-se, eu admito, esse deck é absurdo. E também o Dragon Tail, que eu acho que ele não teve a atenção devida, pelo menos pelo público do TCG aqui. Então, colado na banlist também veio o Justice Hunters e hoje nós vamos entender como fica o formato depois da banlist na nova coleção e se o formato mudou, finalmente saindo daquele polo em Ryzel e Malice. Será que temos algo diferente? Vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá! Antes de mais nada, eu quero só chamar vocês para poder revisar um pouquinho a banlist. Eu tenho esse vídeo aqui em cima onde eu comentei a banlist do OCG, que lançou ainda em março, mas ela só ficaria vigente em 1º de abril. Por isso que o reporte da Road demorou tanto para acontecer, né? Porque teve a banlist há um certo tempo, aí pararam de lançar reporte da Road tem um certo tempo também, porque o formato já não importava mais tanto, né? E aí, até agora, não tinha sido lançado nenhum reporte da Road, justamente por esperar o tempo da vigência da banlist, que era 1º de abril, até ter um número razoável de torneios para aí sim ser lançado o reporte pra gente, né? Então, a última banlist, ela tirou do jogo o artefato, né, a foice. Então, a foice foi banida finalmente, era muito usado por Ryze e tal, enfim, não precisa falar aqui. E como o Malice é um deck que joga no formato e você acaba precisando pegar a Lancia, você usa cartas que chegam na Lancia, né? E que também chegam no Scythe do mesmo jeito. Então o Seventh Tachyon pegando alguma coisa, pode fazer isso aí, pode pegar o Scythe. Ou então se você dá um TTT fake, você seta a Trap, né, o Sanctum, para poder trazer o artefato Scythe. E é uma coisa altamente injusta, né? Como é que é o nome disso aqui? Limit, enfim, foda-se. Summon Limit, né? Então temos aqui também, ó, o Deslocar Dimensional, carta essa. O Shifter, tá? O Sword Ryzel foi A1. O Malice Rato foi A1, lembrando que o X já tá A1, tá? O X já tava A1 no OCG. A Grama acabou indo A1, ela tava semi-limitada, voltou pra 1, legal, Konami. E o Seventh Tachyon também foi A1. Então o Ryzel, que já tava com X A1 e também já tava com Seventh Tachyon A2, Bonfire A2, acabou tendo mais hits na banlist. Olha só o nível de hate no Ryzel, né? Então você teve o Seventh Tachyon indo a 1 e também o Sword Ryzel indo a 1. Então o deck fica muito capado e isso aqui decretou a morte do Ryzel no formato do OCG, tá? Então isso aí você já pode esperar. Só que, e o Malice? O Malice teve um hit, que é o Rato indo a 1. E a coleção de All-In trouxe cartas novas pro Malice, tanto em forma de Ignister quanto em forma também de novas cartas Malice. E o Rato acabou indo a 1. Lembrando que por lá eles não tiveram hit de semi-limitação. Isso aqui é suficiente para tirar o Malice do jogo? Bom, é o que a gente vai acompanhar agora. Antes de falar qualquer coisa, eu só vou convidar vocês aqui para poder acompanhar alguns reportes que vinham sendo feitos, né, pelo Leonardo Giovanella lá no grupo da Nexus, e que quando tem algum resultado de torneio ele vem postar aqui pra gente. Então aqui tem um exemplo que ele vai postando coisas da coleção de Justice Hunters, que teoricamente vem para mudar o meta. Então aqui ele tá postando uma decklist de um deck de Canine que ficou em 2º lugar de um torneio que tinha 114 jogadores. Não é a coisa mais comum do mundo não, esses torneios com mais de 100 jogadores. Se posso estar errado, né? Mas enfim. E aí ele colocou esse Canine que foi o 2º colocado. E o Canine acaba sendo um Tier 2, né? Interessante no formato. Então, deck novo inserido e que já tem resultados interessantes. Canine tá aí disponível para jogo, né? Mas o que importa de verdade aqui pra gente é esse post aqui que ele tinha feito no dia 30 de março. Eu não sei se esses torneios que estão sendo usados aqui já tava com a banlist vigente, né? Porque lembrando, a banlist fica vigente 1º de abril. Esse aqui é um post de 30 de maio falando que teve um torneio
torneio em que o Dragon Tail ficou em segundo lugar. E aí sim, esses dois decks são os melhores decks desse formato. O deck Build Pack estão se tornando uma insanidade. E esses dois decks que ele tá falando é o Yuumi, que é esse deckzinho aqui, além do Yuumi, e aí eu acho que eu tenho que trocar a tela, né, aqui, deixa eu ver se eu consigo. Puta que pariu. Essa tela ajuda? Tá. Então é o deck de Yuumi, que é esse deckzinho aqui, ó. E também o deck de Dragon Tail. Esses são os dois decks que ele tá se referindo. E aí eu vou destacar o comentário dele aqui, porque é o que todo mundo acha no final das contas, né? Dizendo que esses deck building packs estão se tornando uma insanidade. Pela segunda coleção seguida, pela segunda side collection, nesses deck build pack, nós temos decks competitivos. Lembrando, viu o que a Banlist fez? Deu uma limpada no formato no Ryze, mexeu um pouco no Malice. Então, basicamente, os decks que já tinham, como Blue Eyes, Orkush, Gemini, esse tipo de deck, eles podem assumir protagonismo, né? Se não tiver uma coleção nova que emplaque algo novo no jogo. E aí, pela segunda vez seguida, nós temos uma side collection, um deck building pack, trazendo o deck pro meta, porque agora o formato abriu e tá esperando alguém pegar esse posto de principal deck. A Konami tinha lançado antes, no mesmo formato do Snake Eye do Tenpai, o Crossover Breakers, que é a coleção que traz o Ryze ou Malice, e o outro deck eu nem lembro qual é, aquele deck de dinossauro, sei lá o que diabo é aquilo. Então já trouxe um deck build pack, uma side collection, com dois decks extremamente relevantes, que jogam no OCG desde o lançamento e que estão no TCG também desde o lançamento. Dois decks que dominaram o formato. Lá no OCG, depois do Crossover Breaker, teve Banlist, eles caíram um pouco, com os suportes novos eles subiram de novo e ficaram no topo do meta até a Banlist precisar tirar pelo menos um deles do topo do formato. E agora eles lançaram um segundo deck build pack que traz dois decks muito relevantes, que é justamente o Yuumi e o Dragon Tail, tá? Então esses decks aqui entram botando pra fuder. E agora sim a gente vai falar um pouco do reporte da Road, né? E agora eu convido vocês a trocar de tela aqui comigo, porque esse foi o reporte depois dessa breve contextualização, tá? Então é o Breakdown 1, né, do OCG, que pegou aqui um período de 4 a 6 de abril, e aí nós temos essa configuração de decks. Lembrando que o reporte da Road, ele sempre... Ah, eu esqueci de mostrar uma coisinha aqui na outra tela, né, ainda. Porque nessa outra tela o que eu queria mostrar tá aqui o breakdown daquele torneio que ele mostrou lá de 114 participantes, ó. Yuumi e Dragon Tail tomaram todo o formato, seguido de Malice. Ryze está oficialmente morto, um post que o Leonardo Giovanella fez no dia 30 de março, onde desses 114 participantes, ó, 35 eram Yuumi, 28 eram Dragon Tails, 24 eram Malice, e aí você tem o Blue Eyes, que não pegou o spot competitivo do formato depois que o Ryze saiu de lá, K9, Tenpai e Others, que não é mais X0, porque Yuumi, Dragon Tail e Malice tem uso maior do que esse Others num torneio de 114 participantes no OCG, beleza? Voltando aqui então para a Road, de fato o reporte da Road ele compila resultados, né, tops apenas de resultados de múltiplos torneios e coloca o uso desses decks dentro dos tops dos torneios, tá? Qual desses decks ganhou mais? Eu não sei, mas olha só a disposição do formato. Em uma análise de 159 torneios de... Perdão, 159 tops de 32 torneios diferentes durante esse período de tempo, nós tivemos aqui, ó, Invoked Masters Omega, eu não sei nem que cartas são essas que eles liberaram, né, mas enfim. Nós temos o Breakdown com o Malice pegando 23% do spot do competitivo do OCG, pelo menos em uso, tá? Em uso, com relação aos decks que mais toparam, tá? Que mais toparam nos torneios. 23,3% é Malice. O que a Banlist fez, não é mesmo? E aqui, cara, observa que nós temos o Dragon Tail e o Yuumi, que como vocês viram no post do Leonardo Giovanella em um torneio específico ali, teve um uso gigantesco de Yuumi seguido de Dragon Tail. Eu já vi reposte de outro torneio de mais de 100 pessoas que teve Dragon Tail como maior uso dentro daquele torneio, seguido pelo Yuumi e aí depois o Malice também, tá? Então esses decks, eles são muito bons e são bem relevantes no OCG, tá? Bem relevantes. Ainda assim, o que a Banlist fez? Matou o Ryze do formato e deixou o Malice, tá? E deixou o Malice. Qualquer semelhança com o TCG é mera coincidência, tá bom? Porque no TCG os hits foram parecidos em relação à quantidade de cartas afetando o deck, mas a questão é que no Ryze foi sempre cartas pegando exatamente as cartas do deck. Sempre limitaram o X, sempre limitaram o Ice, sempre limitaram o Sword, limitaram o Bonfire, limitaram o Dead Nader. Foi bastante coisa, e além de ter tirado o Dweller, né? E aqui pro Malice, lá no OCG, eles fizeram algo
tentando ser parecido, né? Semi-limitando o rato, semi-limitando o coelho, semi-limitando o underground, o que parece simétrico, né? Com os hits do Ryzen, mas não é, cara. Porque os outros hits são cartas totalmente fora. Não são cartas Malice, né? Porque os Malice usados no extra deck são todos one-off, então não dá pra hitar sem banir. Então, acabou que o hit no Malice foi muito brando em relação ao que foi no Ryzen. Coisa que no OCG aconteceu exatamente igual. Na lista de dezembro, o X foi a 1, o Tachyon foi a 2, o Bonfire já tava a 1 e o Malice não tomou hits. E o Malice ficou no formato, o Ryzen saiu. Quando chegou os novos suportes, que parecem ser muito melhores pro Malice, colocando a Lebre e também colocando a Spell nova além do Zignister, isso parecia que ia deixar o Malice absoluto no formato. Um suporte, que é o Star Ryzen. Um suporte, o Star Ryzen. E isso fez com que o Ryzen voltasse pro formato e fosse pau a pau com o Malice, certo? E o que a banlist seguinte fez? Mexeu só no Ryzen. E o Malice novamente tomou uma lista branda, apenas limitando o rato. O resultado é o Malice dominando o formato com os decks novos, que é o Dragon Tail e o Yuumi, tá? A gente pode ver que aqui tem mais slots de uso do Canine, né? Canine, Crystron, Blue Eyes e aí o Others, que de novo o Others não tem maior número de uso do que o principal deck do formato. E aí você vê que realmente o formato tá dando uma equilibrada. Uma equilibrada não, né? Uma direcionada. Enfim, desse resultado absoluto, né, de 159 decks vistos, 23% no Malice significa 37 são Malice, 33 Dragon Tails com N variações, inclusive tendo variações com Machos, né, o que é interessante, 29 Yuumis, então é um uso muito próximo desses decks aqui, aí a diferença para os demais é bem grande, né, como o Canine, por exemplo. A gente vai só tentar, antes de ver algumas questões, passar por cima, eu vou refazer alguns vídeos comentando com vocês sobre o funcionamento desses decks, né, porque eu acho interessante a gente olhar para o OCG às vezes. Então, só passando rapidamente aqui, a gente vai relembrar do que se trata esses decks, e aí eu preciso trocar aqui para Yu-Gi-Oh! Meta, pelo menos o meu filtro aqui, né, que eu quero dizer. O Dragon Tail é esse deck aqui, mano, que tem essa menina, a Lucias, que tem essa menina aqui, a Fimena, né, esse dragãozinho, esse outro dragão, e aí ele tem as fusões. Então, é claro, ele é um deck de fusão. Eu não sei se você lembra, mas eu já fiz um vídeo apresentando, né? Quer dizer, lendo essas cartas aqui de Dragon Tail com vocês, que é esse vídeo aqui em cima, caso você queira acompanhar. Então, de lá pra cá, uma carta nova foi lançada, inclusive uma carta nova pra cada um dos decks, né? Tanto pros decks do Justice Hunters, como o Dragon Tail, tanto como o Yuumi, tanto como o Canine, né? O vídeo de Canine eu já incluí essa carta nova, mas do Dragon Tail e de Yuumi eu ainda não comentei com vocês. A carta de Dragon Tail é esse carinha novo aqui, ó, e ele muda bastante. A carta nova de Yuumi não muda tanto, mas de Dragon Tail muda pra caralho. Ele é um deck que consiste em... Não é um deck que tem as jogadas de one card play, tá? Ele não é um deck que faz aquelas jogadas absurdas de one card play, mas é um deck bem interessante que você tem uma consistência legal, você faz uma jogada que é muito pezinho no chão, o teto da jogada parece sempre ser muito baixo, né? Mas ele tem uma capacidade de recovery e de farm interessante, porque as cartas aqui, toda vez que elas são mandadas pro cemitério com material de fusão, te deixam setar um Dragon Tail Spell do deck. Tem uma carta que você usa que é uma Branded Fusion, tá? Porque usa os materiais do deck. Porém, não é exatamente uma Branded Fusion, porque todos os Dragon Tails que você usa aqui, esses dois, eles precisam usar um material da mão. Então a Branded Fusion usa apenas um material do deck e o outro tem que vir da mão, e todos os materiais que você usa, se forem todos Dragon Tails, eles entram trigando, setando cartas do cemitério, né? Quer dizer, setando Spell Traps do deck. E você tem duas cartas que fazem fusão, duas traps que interagem, sendo que essa aqui escolhe uma exposição de ataque, retorna ele pro extra deck, e aí você coloca um Dragon Tail do cemitério ou banido no fundo do deck pra comprar uma carta, ou seja, essa carta toma Ash, tá? E aí essa carta faz a mesma coisa só com Spell Trap. No meu vídeo eu fiquei um pouco confuso, achando que isso aqui ia pegar só Spell Trap contínua, mas não. Se o cara ativa uma Spell normal, tipo um Rota da vida, e você dá essa Trap em Chain, ela nega, porque a Spell vai ficar face up até a resolução do efeito dela. Então isso aqui nega qualquer Spell. Então você tem essas coisas aqui que é muito fácil de colocar, porque todo o material de fusão triga para acertar essas cartas. Esse monstro aqui, se você usou o Hand Trap para fazer ele recicla a Hand Trap e ele entra voltando cartas do campo e do cemitério para mão, e você faz fusão no turno do oponente por causa do efeito da Fimena, né? Que deixa você fazer uma fusão usando material da mão ou campo, além de que esses carinhas aqui, quando eles são usados como materiais, eles têm o efeito de setar Spell Trap, sim, mas aí eles podem ou matar Back Row ou matar monstros. Então esse deck é bem interessante, apesar de ser um deck que precisa de combinações de cartas, né? A carta nova que vem, eu vou falar um pouco sobre ela. Ela diz que durante a main phase você também faz fusão. Então você tem outras formas de chegar nisso, de fazer fusão que entram, e quando elas entram é quando fazem efeito. E o deck é sobre isso, não é sobre montar uma endboard e é isso aí.
você vai fazer o setup, ter as traps, e aí no turno do oponente eu quero fazer fusão de novo, eu preciso fazer fusão de novo para aí sim eu colar os meus efeitos, né? O Yuumi, ele é o deck que ele parece muito mais injusto, como eu fiz nesse vídeo aqui em cima, comentando, ok, foda-se, eu admito, o deck de Yuumi é completamente quebrado. Por quê? Ele é um deck que burla a mecânica, né? Porque ele é um deck de Synchro 2, né? De monstrinhos bestas aqui, ó, bestas de luz de nível 1, e o Synchro dele burla a mecânica porque você pode, não só o Link 1, né, na verdade, qualquer Link 1, porque os Synchros aqui, eles usam Link 1 como se fosse um monstro Tanner, tá? Então qualquer Link 1 serve como material para fazer esses caras, porque esses monstrinhos aqui não são Tanner, é um deck de Synchro que não tem Tanner. Como é que você faz Synchro então? Usando o Link 1 como material. Esse Link 1 é um Fórmula Synchro que não é uma vez por turno, então você pode ficar fazendo Synchro no turno do oponente, e se você tem uma engine de Sky Strike, que dá engage, que pega o drone, que dá o drone, que faz Kagari, que recicla o drone, que dá o drone e cria um token, você já tem full play de Yuumi para fazer, por exemplo, porque a Kagari e a Link 1 conta como Tanner, e o Link do Hornet, o token do Hornet Drones é nível 1, junta os dois e faz o Synchro de Yuumi, né? E aí você tem N questões diferentes, porque esse, como é um deck de Synchro, todos os monstros daqui eles também têm um efeito em comum, né? Que você... eles não interagem diretamente, eles precisam de alguma ação para poder fazer as coisas, né? Primeiro é que se eles são Synchro invocado, eles fazem uma ação, todos eles fazem uma ação, mas eles têm um efeito de fugir. Porque quando o oponente tiver uma carta do efeito, Quick Effect, você pode retornar essa carta pro extra deck e faz summon de 2 Yuumis do teu cemitério. Então a dinâmica do deck é essa, né? Eles são imunes a algo, porque eles fogem como se fossem Ritual Beast, e aí eles invocam 2 do cemitério. O plano é que você consiga modular a tua mesa. Você precisa ter os teus bichinhos aqui, que detalhe, todos eles são one card play, todos eles, porque todos eles viram uma jogada inteirinha, né? Além de jogada que faz Link 1, igual eu falei do Sky Striker. E aí eles têm um efeito que, se eles são invocados, e é o objetivo do deck, se eles são invocados por efeito de um Synchro, eles trigam o efeito de interação. Esse cara aqui, ó, ele destrói um monstro do oponente, e esse cara, ele devolve pro deck... você bane uma carta do cemitério, então dá um Didi Crow. Esse carinha aqui, ó, ele entra e busca 2 nomes, ele é quem conecta a play de Yuumi de maneira genericona. Esse cara, quando ele entra, ele muda 2 monstros do oponente pra face down. E esse cara aqui, quando ele é Synchro invocado, você faz summon de 2 Yuumi do cemitério, além de fugir, né? E aí a ideia é que você consiga compor a tua jogada assim, porque você tem a disrupção de pop, a disrupção de banir, a disrupção de bucar 2 cartas. Você pode fazer o Herald, né, o Arclight, que é um Omni Negate. Esse carinha, ele faz N Synchros por turno, e quando ele é Special invocado, ele coloca a Field Spell. A Field Spell que você coloca é essa, e se você faz Synchro Summon de um Light Beast, você escolhe uma carta do que o oponente controla e destrói ela. Então é N interrupções, esse deck é completamente absurdo, tá? Completamente absurdo. Porém, eu tava com muito medo dele, e o comportamento do metagame do OCG não foi o Yuumi engolindo o formato. Ele tá dividido bem com o Malice, e tem vários torneios em que o Dragon Tail é melhor do que o Yuumi, tá? Então isso me impressionou e me deixou surpreso no final das contas. A gente vai descer um pouco para dar uma olhada aqui no deck de Malice e ver que tendências foram tomadas, e esse formato ele tá um pouco engraçado, se você parar pra pensar bem, né? O Malice teve o rato indo a 1 apenas, a decklist dele é essa, né? Com 3 do máximo de nomes que ele pode usar, né? 3 coelho, 3 gato, 1 rato, 3 da lebre. E aí você tem as cartas de Ignista, né? O backup e o outro carinha aqui, um shifter, porque ele tá 1, graças a Deus. Aí você tem 3 underground com a spell nova e as cartinhas que você usa pra fazer alguma coisa, né? Tipo, pra conectar a jogada. O sarcófago, é só o sarcófago que ele usa. Carta anti-Maxi, o próprio Maxi, Gama, Fualos, as traps, né? E também um Dominus Impulse. E aqui é mais ou menos o esboço do deck de Malice, que não tem nada de muito diferente no extra deck, né? A não ser o uso de Apollousa que eles ainda têm por lá, além do link do Ignista, que é um pouco quebrado, tá? Esse link aqui é meio chato. Mas no extra deck, Lancia pra Mirror, legal, legal, legal. Mas o que mais que tem? Bom, aí você olha para os outros decks do meta. O Retaliate em si é uma carta que vai crescer muito no OCG. Na verdade já tá crescendo, né? Já tá em uso, na verdade, nem é que tá crescendo. Por quê? Porque nós temos o Dragon Tail como sendo um deck de fusão. O Retaliate em si, quando uma spell é ativada que faz Special Summon, você dá o Retal, ele entra no campo, e enquanto ele tiver face up, as cartas serão banidas. As cartas que vão pro cemitério são banidas. Então qualquer deck de fusão acaba se fudendo pra isso aqui, né? O Dragon Tail, deixa eu dar uma olhada. Ó, se esse card é mandado pro cemitério com material de fusão. E a força do Dragon Tail não é só fazer a fusão porque ele faz pole normal, usando o material da mão. É os monstros que são usados como material deixarem vantagem pra trás. E se você dá um Retaliate em si, it's over. Essas cartas não vão dar efeito, não vão deixar nada pra trás, e você vai ficar com uma fusão fraca. Basicamente é um deck de pole normal de 2006. Então,
isso aqui fode o Dragon Tail, tá? O que é engraçado de você parar pra pensar. O Dragon Tail, por sua vez, os caras até deixam um combozinho feito aqui, e você pode ver, ó, que não é um combo longo, é um combo que chega no passo 9 e precisa de uma Lucius, que vai poder pegar a Fimena, e além disso a Fimena, para fazer fusão, vai ter que ter um monstro genérico na mão, podendo ser uma Hand Trap, por exemplo. Então é um combo de 2 card de 1,5, vai, para poder fazer a jogada, de 1,5 para poder fazer a jogada, porque tem que ter Lucius e um monstro na mão, não é uma carta, é um monstro na mão obrigatoriamente. E aqui tá o esboço da decklist, ó, como vocês podem ver. Tree-Off, né, dos nomes, essa mina que faz fusão é Tree-Off, a Lucius que é o starter é Tree-Off, cada uma das spells que fazem fusão é Tree-Off, esse carinha que faz fusão é Tree-Off, e todos eles que fazem fusão aqui também, né, e que ajudam a fazer fusão, quando são usados como material eles deixam uma Spell Trap para trás, então é mais cartas para você. Os dragões que são só materiais, né, eles não fazem fusão, mas eles são usados como material de fusão e interagem, o que é interessante, porque ele seta uma Spell Trap do deck, mas também mata uma carta do oponente. Esse aqui é o que mata monstro, esse aqui é o que mata spell, então você tem essa quantidade aí. Além de ter o King of the Swamp para pegar Poly, pois é, ele é um deck desse aqui. Então olha como é a estrutura do deck. Olhando essa decklist eu não consigo nem ver ele como sendo um deck opressor, entendeu? É mais um deck de dinâmico que é muito bom de existir. E aí as Hand Trap que tem Fualos, Ash Blossom, Nibiru, Magna Druid, Maxi, não tem o pack anti-Maxi aqui, até porque a jogada que o deck faz não tem múltiplos Special Summon. A jogada padrão que é dita aqui, se eu não me engano, ela tem só um Special Summon, que é a fusão desse cara. Então foda-se o pack anti-Maxi, o que é muito interessante. É uma parada bem legal nesse deck, é uma das coisas que fazem ele ter vantagem no formato, porque ele não tem que sair de rota pra jogar em volta de Maxi ou Fualos, foda-se, entendeu? Então é bem legal, além de poder fazer um pack de fusões diferentes aqui, né? Ele tem o Dragoon, como é que faz o Dragoon? Ah, o King of the Swamp substitui o material, né? É verdade. Então King of the Swamp substitui o material, você pode fazer o Dragon, o que é engraçado, né, de ser feito aí. Mas de resto, nada de muito segredo. O que é segredo aqui, ó, que na verdade não é segredo, mas é diferente, é o uso de Ghost Belly, cara. A Ghost Belly não tá no deck de Malice aqui, por exemplo, mas o Retaliate sim tá. Mas pra esse deck, o Belly é bem interessante, porque o Belly acaba pegando as cartas de Dragon Tail, mas não só isso, elas pegam principalmente as cartas de Yuumi. E vocês vão ver que o Yuumi é um deck que tem mais fragilidades do que a gente imaginou quando viu a priori, né, o deck. Temos Thanos, Lancia, pro Malice, além de ter o Meowth, que é pro Malice e pro Yuumi, além de ter também um Retaliate em si pra Mirror Match. Carta anti-Maxi, né, então né, não é tão se foda assim, e além de ter o Darkin Bee e o Rap's Feather, e por último nós temos o Yuumi, que é esse deck aqui. É claro que o Yuumi tem N vertentes de decks diferentes pra você fazer, pode ter a vertente com Sky Strike, pode ter vertente de deck que joga com Link 1 e tal, mas essas são as cartas com o Obedience Schooled nessa decklist aqui, por exemplo, né, Fualos, Ash Blossom, Maxi, Dominus Purge, além de ter TTs, que é a abordagem que ele quis usar, além de ter o P-Raise Map aqui, por exemplo, que ele tá usando, e o Evelyn e o Black Goat. Olha só, são cartas que você usa. O Black Goat pega por isso aqui, né, pelo TTT Fake, você pode descartar o Black Goat, porque a jogada demanda descarte, ou então você pode buscar o Evelyn, o que pode desmontar mesas, inclusive em Mirrors, tá? Enfim, nós temos aqui, inclusive de N decks, né, diferentes. E aí o extra deck dele, nada de muito especial, mas é um deck que comba, tanto que se você der uma olhada no combo do Dragon Tail, são 9 passos, e aqui no combo do Yuumi, olha quantos passos tem. É um deck que comba bastante, tá? Porque é a jogada de múltiplos e múltiplos e múltiplos e múltiplos summons, tá? Mas enfim, o extra deck do amigo tem aqui um Pancra importante para tentar quebrar a mesa na Mirror do próprio Yuumi. Lancia pro Malice, ele não tá usando Retaliate em si, né? Tem Metal Thrones, Anti-Spell e Flood Gates. Mas esse deck aqui, uma coisa que fica meio latente é que ele é um pouco sensível para Board Breakers, tá? Ele é sensível para Board Breakers porque, apesar dos monstros terem essa ilusão, né, de que ele é imune a tudo porque os Synchros fogem para deixar 2 monstros no lugar, ele tem vulnerabilidades, porque isso aí tomando o Belly já tá feio pra cacete. É claro que vai ter o Arclight do lado e tal, e aí depende, mas um Board Break, tipo um Evelyn, um Dark Hully, acaba desmontando a mesa do coitado do Yuumi, e eu acho que por isso que ele não é o deck dominante como nós pensamos que ele era quando limos as cartas pela primeira vez. Apesar de sim ser um deck muito bom, bom pra cacete, mas eu acho que ele é um deck daqueles que no TCG ele vai fazer um estrago muito maior do que ele fez no OCG, porque por enquanto ele tá dividindo espaço no formato e na verdade com menos do que os demais, né? O que eu acho que não vai se manter. Os caras ainda
colocam o Canine ali, mas eu não vou comentar muito porque eu acho que os relevantes são esses aqui. E é basicamente isso, meus amigos. Eu demorei mais tempo do que eu queria. Valeu, falou e até mais. Daqui a pouco isso chega pra gente. Na verdade, vai demorar pelo menos 3 meses pra chegar pra gente. Tem muita água pra rolar embaixo dessa ponte.